presbítero Maciel, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Aleluia. Boa noite, igreja. Hoje é dia das mães, né? Já agradeceu pela vida da sua mãe, igreja? Eu sou bem grato a Deus pela mãe que eu tenho. Tenho certeza que Deus me abençoou muito ao me dar ela como mãe. Aleluia. Para os filhos, honrem suas mães, que é o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, agradeceu pelo seu dia de vida hoje? Eu tenho um costume de ir alguns domingos no monte. E hoje eu fui exatamente só para agradecer pela minha vida. Ontem, felizmente, eu sofri um breve acidente de moto. Um senhor não me viu entrando e invadiu a rua ali. Foi tudo muito rápido, não sei nem como que eu caí direito. Só que para não me machucar muito, eu pulei da moto e bati a cabeça com força no chão. Os meus amigos que me acompanham até falaram, dadinho do asfalto, né? Para ter essa cabeça no chão, né, João? Mas ali foi tudo muito rápido e eu estava mais preocupado pelo compromisso que eu tinha. Porque eu estava exatamente 20 anos esperando aquele compromisso, igreja. 20 anos esperando o compromisso de ontem. Porque eu quero ganhar minha família para Cristo. Eu tenho essa missão aqui na terra. Assim como você tem essa missão. E eu não podia faltar daquele compromisso. Depois de 20 anos que aconteceu algumas coisas, minha tia me convidou para o aniversário dela. Eu falei, deixa. Orei pelo ambiente. Graças a Deus por tudo isso. Mas apesar de eu quase ter morrido, minha preocupação maior era estar naquele ambiente para poder manifestar ali um breve momento de Deus, igreja. Precisamos entender qual que é a nossa missão. Você precisa entender qual que é a sua missão nessa terra. As pessoas precisam ver em você Cristo Jesus. E vai demorar mais um tempo para que esse testemunho seja enxergado por eles, mas eu queria pelo menos uma brecha. E onde era essa brecha, igreja? E eu agradeço a Deus por isso, porque eu estou com vida para hoje. E é como eu tenho no meu coração, eu vou pregar como se fosse meu último dia, mais uma vez. Honra e glória de Deus. Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Aleluias. Glória a Deus por tudo isso, igreja. Aqueles que puderem se colocar em pé, amém? Aleluia, o Senhor é santo e é poderoso. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Tu és fiel, a Tua palavra nunca falha. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Pode puxar, André. Aleluia. Fale grandemente em cada coração, Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 12, no verso 2, vai dizer: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o para a renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, igreja. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade no dia de hoje, de ouvirmos a palavra dEle e de aprender mais sobre Ele, crescer ainda mais na presença dEle, diante do altar. Obrigado por isso, Pai, pela Tua misericórdia. Me use grandemente esse momento, como conduíte de ouro, feito por Ti, para falar ao Teu povo. Como a marreta que esmiuça a penha, fale conosco, que a Tua palavra venha ao encontro e nos destrua, e nos desfaça, nos diminua, para que o Senhor possa crescer cada vez mais em nossos corações. Todo bloqueio que existe contra a mudança, contra a transformação, seja destruído e desfeito agora, em nome de Jesus. Os corações sejam transformados, corações sejam renovados nesse momento, sejam transbordados, cheios
da tua presença, da tua glória, da tua essência, Senhor. Da tua Shekinah. Não possamos nos controlar aqui. Não venhamos colocar limite ao que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Fale grandemente a cada um, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Tu és, Senhor, único. Tu és digno, Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. A nossa vida tem sido uma grande correria, né, igreja? Acordamos e temos muitas coisas para fazer. E internamente tentamos nos planejar, pensando numa forma de conseguir fazer todas as coisas que precisamos fazer. E normalmente, no final do dia, não conseguimos completar nossas tarefas. E no nosso exterior, olhamos um mundo turbulento, onde as pessoas estão correndo. Em algumas ideias de coach, é a corrida do rato. Todo dia aqueles ratos estão indo para o metrô, aos seus trabalhos e voltam a comer o seu queijo. No outro dia estão trabalhando novamente pelo mesmo objetivo. Mas tenho aprendido algo grandemente na minha vida. Nesses dias que estamos vivendo, tudo passa. E daqui não levaremos nada. Acredito que foi exatamente isso que Paulo, grande servo do Senhor, entendeu quando ele estava unicamente com Cristo. Quando ele abriu mão de tudo que ele tinha nessa terra diante dos romanos e da sociedade. E eu admiro muito o fato de ele ser um cidadão romano e não usar isso a seu favor. Ele abriu mão disso. Porque Paulo morreu sem deixar nada para trás a não ser o legado de Cristo. Paulo morreu implorando com todas as suas forças que o evangelho fosse pregado, que o evangelho fosse anunciado. Ele conseguiu viver o chamado de Deus para a vida dele. Não que esses seremos nós. Não que nós iremos abrir mão de tudo a partir de amanhã e começar só a pregar o evangelho, porque sem direção, sem aprovação de Deus, você não é promovido. Você não pode dar um passo adiante se o Senhor não estiver autorizando esse passo. É como diz lá em Êxodo, de uma terra, vamos usar um exemplo que eu não lembro as terras certas agora, mas de alumínio até São Paulo, onde suas plantas, seus pés pisarem ali, você irá prosperar. Mas é até São Paulo, não é a mais do que isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não tenta ir para Campinas, não. É de alumínio até São Paulo. Se você tentar ir para Campinas, sem a direção do Senhor, você não vai prosperar. Precisamos entender, e a única forma de entender isso, a única forma que um crente com tantos anos de igreja, ou um crente recém-convertido entender a vontade do Senhor, é criando um relacionamento com Deus. E para criarmos um relacionamento com Deus, precisamos estar intimamente com Ele todos os dias. E eu acredito fielmente, eu tenho toda a certeza disso, que uma das maiores dificuldades da igreja, são 3, eu vou citar apenas uma nesse momento, é a leitura da palavra do Senhor. Uma palavra que vem e não conseguimos entender ela tão fácil, com uma facilidade tão grande. Então começamos a ler, e provavelmente quando acaba Gênesis e Êxodo, você para em Levítico e só volta no outro ano para tentar começar novamente. Ou talvez você fique usando os aplicativos que falam, a palavra do dia hoje para você é, Deus é contigo. O crente Nutella normalmente usa isso. E sinceramente, igreja, pouco você vai conseguir crescer em Deus usando só esses versículos diários que o seu aplicativo envia para você. Certa vez, é um grande provérbio chinês isso. Em meio a uma guerra, o rei pediu para que o seu governante do exército enviasse uma mensagem para o seu outro grupo. Então o governante pegou o seu melhor cavaleiro e falou, vá, entregue essa mensagem ao grupo que está em tal lugar. O que aquele cavaleiro não sabia era que a ferradura
no cavalo não estava bem ajustada, não estava pregada corretamente. Então, por causa de um prego, se perdeu a ferradura. Por causa de uma ferradura, se perdeu o cavalo. E por causa do cavalo, a mensagem não foi entregue. E porque a mensagem não foi entregue, a guerra foi perdida. Você é o cavaleiro responsável por entregar essa mensagem. E eu te pergunto, se depender de você, pelo que você entende da palavra de Deus, pelo seu relacionamento com Deus, a igreja do Senhor irá vencer ou irá perder essa batalha? Se depender de você, que é crente há tanto tempo ou há pouco tempo, se Jesus voltar amanhã para você, você colocou essa mensagem onde ela tinha que estar? A guerra será vencida ou será perdida por causa de você? É necessário entendermos o que estamos fazendo no nosso dia a dia. Aleluias. Gregor MacDonald, ele fala em uma de suas pregações uma ilustração muito forte. Ele fala que ele usa alguns filmes como exemplo, até chegar em uma situação real nos Estados Unidos, onde certa vez um homem apaixonado por aventura começou a buscar um tesouro perdido no oceano, no mar. Um tesouro avaliado em milhões e milhões de dólares. E ele e toda a sua equipe, toda a sua família tinha um propósito: encontrar esse tesouro. E foi investido anos, tempo, vida, saúde, para que isso fosse encontrado. Uma certa vez, o filho e a sua nora, se eu não me engano, foram tentar fazer um pouco a mais e perderam a sua vida. Mas o pai e toda a equipe sabia qual era o propósito deles. E mesmo que o filho tinha falecido por causa daquele propósito, ele tinha o seu coração: eu vou continuar. Com muita luta, muita insistência, eles conseguiram encontrar o tesouro. E contra o sistema lutaram para que o tesouro fosse dele. Nós temos um tesouro a buscar e guardar. Temos um tesouro a buscar e guardar com todas as nossas forças. Esse tesouro é o reino dos céus. Precisamos dedicar tempo, vida, saúde, todo o nosso suor, para que esse tesouro seja encontrado por nós, seja dominado por nós, porque provavelmente aquele tesouro que eles encontraram estava cheio de ferrugem. Até chegar na prata necessária, houve um tratamento. Até chegarmos ao ponto certo do altar de Deus, existe e é necessário um tratamento, para que possamos anunciar esse tesouro para as pessoas, para que possamos anunciar essa mensagem para as pessoas. E ainda que você perca um familiar, uma pessoa muito próxima, por você saber qual é o seu propósito, você irá continuar em busca do tesouro que é o reino dos céus. Mas normalmente paramos na primeira dificuldade. Dificuldade, o nível tão fraco de adversidade, o nível tão pequeno de uma tribulação, o nível mínimo abaixo de zero do que quanto Deus coloca você à prova. Uma simples dificuldade. E quando a palavra de Deus nos fala sobre não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o, é porque é necessário, quando encontramos com Cristo, mudar os nossos hábitos para que possamos estar na presença dEle continuamente. Não importa a situação, eu vou estar na presença do Senhor. E como eu falei, eu tenho certeza disso. A principal dificuldade da igreja, não só hoje, mas há muito tempo, desde que eu me entendo um pouco por crente, é ler a palavra de Deus. Como o pastor falou no último domingo, se perguntar quem já leu a Bíblia, alguns alunos de teologia que acompanhou com ele as aulas de teologia, terão lido essa Bíblia inteira. Alguns até mais de uma vez. Mas você para conversar com as pessoas, e se eu parar hoje para tomar um café com você, não que você me deva alguma satisfação, mas se eu te perguntar como está a sua leitura da palavra, você vai se sentir confrontado ou afrontado por isso? É uma simples pergunta, é um simples ato que temos que fazer.
mas estamos acomodados o suficiente, ocupados o suficiente para não lermos 3 versículos da Bíblia por dia? Para não estarmos prontos para pregar o Evangelho? Para não sabermos o que Deus quer conosco porque não lemos a palavra dEle? Para não sabermos qual que é a vontade de Deus porque não estamos prontos para saber a vontade dEle? Na verdade, é bem provável que isso pouco interessa, a não ser que você esteja em uma situação muito triste na sua vida, e então você encontra um consolo em algumas palavras na presença de Deus. Me lembro quando eu tinha mais ou menos meus 15 para 16 anos, eu ouvi um versículo bíblico, escrito por Davi, Salmo 119, verso 11, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E desde então, no ano seguinte, eu li a Bíblia pela primeira vez inteira. Todo dia eu li um livro, levei alguns meses para ler. Mas passou o tempo, eu já não estava lendo a Bíblia mais como antes. Passou um tempo, eu esqueci quem realmente era o Evangelho de Deus. Então vivi uma vida, um pé lá e um pé cá, mas eu sempre estava na igreja. Sempre me via na igreja. Tanto que fui eu que conversei com o pastor Diogo para ele ir no outro dia na igreja de novo, porque eu estava na igreja. Mas ele sabe que naquele tempo a gente estava na igreja, mas a gente também estava um pezinho um pouco fora. E então passou-se um tempo, sempre a chama queimava em mim, mas a gente fica ocupado com os nossos desejos carnais. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero vencer. E então hoje eu quero ter mais um carro. Casa nem tanto. Casa é muito dinheiro investido. Eu não acho tão viável hoje. Quando vocês têm uma ideia financeira, igreja, você vai entender que talvez comprar uma casa não é a melhor coisa a se fazer. Eu quero ter outras coisas, quero viajar com a minha esposa. E tudo isso é tempo, é dinheiro, e eu me esforço para isso. Mas quando eu comecei, há 2 anos atrás, a estudar, eu tive uma rotina onde eu trabalhava e estudava. Era uma rotina muito doida. Pra vocês terem noção, eu esqueci a bolsa em cima do baú da moto. E fui para a empresa com a bolsa em cima do baú. Cheguei na empresa, cadê a bolsa? Nem eu sabia onde estava. Mas graças a Deus, alguém achou que era a bolsa e foi lá na biqueira vender o notebook por 2 pedras. Vocês acreditam num negócio desse? É o mundo turbulento que vivemos. Mas ao tempo, eu comecei a entender que se eu vencer esse processo na minha vida, se eu concluir esse estudo como eu estou planejando concluir, e eu não estudei por amor, eu estudei por mera obrigação de pensar no meu futuro, como homem provedor da casa. Eu falei, olha, se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir um serviço nessa área, e minha esposa nunca vai ter falta de nada, porque eu vou conseguir um emprego, com mais facilidade. Eu falei, olha, que desculpa eu vou dar para Deus, quando Ele me pedir para ler a palavra dEle. Ah, Deus, eu estou cansado, mas calma aí, você estudou 2 anos, e trabalhou 2 anos e consegue ler a minha palavra por 1 hora no dia. E eu não estou falando sobre estudo e trabalho, igreja. Ah, Deus, eu não quero ir no monte porque eu estou cansado. Mas calma aí. Você ficou 3 dias acordado trabalhando e está cansado de ir no monte orar? Isso é a minha vida, igreja. Então eu me coloco na presença de Deus e falo, que desculpa eu vou dar para Deus? E eu pergunto para a igreja, que desculpa você tem para dar a Deus? Se prepare para estar diante de um Deus que sabe fazer perguntas. Essa frase do pastor Diogo me marca muito. Se prepare para estar diante de um Deus que sabe te fazer perguntas. Nós somos indesculpáveis, Romanos capítulo 1, verso 17. Somos indesculpáveis diante da glória manifestada na natureza do Senhor. A natureza proclama a glória de Deus e diante disso somos indesculpáveis. Aleluias. Déficit de atenção. Quem tem déficit de atenção? Todo mundo tem um pouquinho, alguns em níveis. Mas déficit de atenção não é uma doença. É o seu cérebro programado e você nunca quis tentar reprogramar ele. Com a neurociência, ela fala, tudo que se começa e se torna prático, hábito, se torna programável. Déficit de atenção. O pastor Diogo está aqui há 10 anos. 11 anos fez agora em maio. Em 11 anos ele nos ensina, indiretamente, não usando a palavra déficit de atenção, mas ele nos ensina a se tornar pessoas disciplinadas.
Ele nos ensina a ser pessoas altamente organizadas. Ele nos ensina o prazer que é ler a palavra de Deus. Mas há 11 anos escutamos essa mensagem. E muitas das vezes ainda não conseguimos vencer. Por quê? Eu tenho um déficit de atenção. Déficit de atenção não faz você uma vítima. Não faz você alguém coitadinho que o pregador ou o pastor ou a pessoa do seu lado tem que tratar de você com mais sensibilidade porque você tem déficit de atenção. Não. O déficit de atenção não programado por você só mostra o quanto você não se dedicou a mudar. E se não mudamos isso, como vamos mudar na presença do Senhor? Mas calma aí, como é que eu vou mudar isso se eu já estou tentando? Calma aí então. Em 2014 foi ensinado que, estou voltando muito tempo atrás, porque a gente podia ter feito mais. Precisamos entender isso essa noite. Amanhã você tem que acordar e saber, eu podia ter feito mais. Eu podia ter me dedicado mais. Foi falado, olha, começa a anotar as suas tarefas. Quem tem déficit de atenção vai fazer alguma coisa e esquece de fazer, correto? Programa alguma coisa para fazer e não faz porque esquece. É assim, né? Eu tenho muito disso também. Mas se você olhar no meu celular, eu tenho um bloco chamado tarefas. E houve um tempo que para mim não me perder, o celular despertava de hora em hora. Olha o bloco de tarefa, olha o bloco de tarefa. Porque para mim, era mais fácil chegar e falar, poxa, esqueci. E a pessoa, eu compreendo, a vida é uma correria. Não! Isso não é aceitável. Sabe por quê? Porque no nosso trabalho, nós sabemos o que tem que fazer. Mas o déficit de atenção não atrapalha você de realizar o seu trabalho. Você se dedica de tal maneira que você tem uma alta concentração no seu trabalho. Mas quando viemos para as tarefas que temos que mudar de vida, para estarmos fiel a Deus, pastor, eu esqueci. Poxa vida. Aí estava lá para você começar a anotar o que tinha que fazer. O primeiro dia, consegui anotar, fiz tudo, bacana. No segundo dia, nossa, de novo completei minhas tarefas. No terceiro dia, poxa, mais uma vez. Mas no quarto dia, o seu cérebro não quer mais aquilo. E provavelmente vai cair no esquecimento. Mas você tem que ter a autoconsciência de que se eu esqueci hoje, amanhã eu vou ver aonde eu esqueci, o que eu errei e vou recomeçar, para que eu não me perca no caminho. Mas sem você perceber, de 2014 para cá, se passou 11 anos. E hoje mais do que nunca, o TDAH, o autismo, o déficit de atenção faz de nós uma vítima. E não guerreiros. E não pessoas determinadas a mudar. E não pessoas determinadas a fazer algo diferente. Olha, eu tenho TDAH. Puxa, você tem TDAH, realmente é difícil. Não! Se não é um nível agressivo de TDAH, de déficit de atenção ou autismo, falo isso com todo respeito a todos que vão ouvir a palavra futuramente. É um assunto muito delicado quando você entra em TDAH e autismo. É muito delicado isso. Mas eu sou da área da saúde, eu sei como é uma pessoa com autismo. Eu tratei pessoas com autismo na área da saúde. Autismo de nível agressivo. Só que existe um pastor que hoje foi diagnosticado como autista. Eu demorei para entender a mensagem, mas ele foi diagnosticado com autista. Algumas médicas falam que eu sou autista. Né, amor? E tudo bem se eu sou um autista. A questão é que eu não sou uma vítima disso. Quando eu entendi isso e realmente ela estava certa, eu tenho todos os sinais de um autista. Realmente tudo que eu faço é de uma pessoa autista. Falei, opa, calma aí. Comecei a anotar tudo e falei, a partir de hoje eu não sou mais um autista. O primeiro sinal que apareceu, eu vou lutar contra. Porque daqui 10 anos eu vou ter que ter mudado isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mas eu não estou falando de déficit de atenção, igreja. Eu estou falando que em 2014 chegou uma pessoa disposta, aleluias, a nos ensinar um evangelho a ser vivido. E ele nos ensinou que é necessário ler a Bíblia. E como se lê a Bíblia? Abra sua Bíblia e vire a primeira página em Gênesis. E está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Pois a terra era sem forma e vazia. Aí continua. Tem suas vírgulas, tudo. E aí você vai ler Gênesis 1, Gênesis 12, 3.
você vai ler, nossa, a mulher comeu o fruto e os olhos se abriram e começou o pecado. E no começo você vai querer matar Adão, mas ele já está morto, não vai poder fazer mais isso. Mas chega lá em Êxodo, é uma história tão linda. Deus liberta o seu povo, mas Deus primeiro colocou esse povo para entender que você precisa dele. Perdão. Isto é, olha Israel, você pode viver, mas sem mim você nada é. Por isso você vai ficar em escravidão por 400 anos, e meu nome será glorificado através de você. Não vamos ficar 400 anos em escravidão, mas iremos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas precisamos entender, esses momentos é necessário para sabermos que sem Deus nada podemos fazer. E só em Cristo é possível entender isso. Porque fora de Cristo você vai endurecer. Você está ali, vendo os ímpios prosperarem, com as suas malícias e fornicações, sodomia e tudo mais. Você tem noção? Sodomia, as pessoas se enriquecem com o tráfico de menores. E você aí, tentando buscar a Deus, ainda não saiu de uma casa alugada. São contextos. Mas só em Cristo é possível entender que o nosso maior tesouro é o reino dos céus. Que a nossa missão não é enriquecer somente. Você deve enriquecer. Mas não somente isso, mas estar preparado para ver se o seu cavalo está com a ferradura pregada corretamente, se ele está saudável, para que você possa caminhar e anunciar o Evangelho. Eu estou há 1 ano discipulando 2 pessoas. E a partir dessas pessoas eu tenho mais 2. E a partir dessas 2 eu tenho mais 6. Graças a Deus por isso. Esse ano eles se batizaram. Não para mim agora, mas graças a Deus, Deus me permitiu ter forças para dar testemunho disso. Se Jesus voltasse aquele dia do batismo, eu iria com fé até o encontro do meu amado. Deus, hoje essas 2 pessoas estão aqui e vão continuar tudo que eu ensinei elas em 1 ano. Mas eu pergunto, você está anunciando a mensagem? Ou você está se conformando que o mundo é só você acordar, trabalhar, ser um grande profissional, sustentar a sua família, ter o carro dos seus sonhos, se aposentar e esperar ele voltar? Igreja, isso é muito forte. Isso é muito forte. Aleluia. A vida em Cristo exige mudanças. Viver com Cristo exige, é necessário, não é possível você estar em Cristo como você chegou e permanecer. É por isso que uma igreja de inclusão homoafetiva não faz base na Bíblia. Não faz, não é possível. Se lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, vai falar: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? O tesouro que Jesus promete, esse tesouro, os injustos não irão herdar. Nem fornicadores, nem mentirosos, nem efeminados, nem sodomitas, nem adúlteros, nem ladrões, nem assassinos, essas não irão herdar o reino dos céus. Porque é necessário, quando chegarmos em Cristo Jesus, alcançarmos e iniciarmos uma mudança de hábitos. Como você vai alcançar a sua cruz? Tomar a sua cruz e seguir a Cristo, se você ainda não entendeu o que foi a morte na cruz. Imagine Cristo ali com seus discípulos, e ele falando assim: olha, precisamos libertar os reféns. Só que ele estava falando das pessoas que não estavam no reino de Deus e eram escravos da lei judaica naquele tempo. As pessoas que não estavam com Cristo e eram escravos do sistema. Precisamos libertar esses reféns. E a mensagem até hoje: precisamos libertar esses reféns. E os discípulos, por não entenderem a sintonia, não estarem alinhados com Cristo ainda, por causa do Senhor, quem está preso? Fale, vamos até lá resgatar ele da prisão. E Jesus olhou assim. Ele não explica no versículo sobre aquele, ele fala: olha, pegue suas coisas, vão anunciar o Evangelho. Eu ficarei e alcançarei vocês.
E eles não entenderam, Jesus precisa de algumas. Não, vá e anuncie o evangelho. E Jesus se retira e se ausenta da multidão e vai orar. Eu começo a pensar ali, aquele momento, Jesus, ele foi orar, só que antes dele orar, ele estava ensinando os discípulos já fazia algum tempo. E os discípulos naquele momento não entendiam que a verdadeira liberdade era ser livre do sistema, não ser escravo de homens, mas ser livre em Cristo Jesus. E eles ouvindo Jesus, caminhando com Jesus, quando ouviram essa palavra dele, e perguntaram, materialmente falando, quem está preso? E está a igreja do Senhor, está você na igreja do Senhor há tanto tempo, ouvindo a mensagem sendo pregada, ouvindo conselhos, ouvindo instruções, mas até hoje, não lemos a Bíblia. Até hoje não entendemos o verdadeiro valor da Bíblia. E se não entendemos o verdadeiro valor dessa mensagem, quando chegar a situação, vamos olhar materialmente falando, Deus não faz nada por mim. E vamos nos portar como vítima, porque não queremos mudar de hábitos. É necessário transformar a nossa maneira de viver. É necessário, igreja. Eu acho impressionante as pessoas gastarem tanto com eventos de alguém muito famoso. Coaches, terapeutas, o que for. Eu acho muito impressionante as pessoas gastarem dinheiro com tudo isso. Porque a Bíblia nos ensina a se tratar de tudo. Nos ensina a quem devemos recorrer. Nos ensina o que temos que fazer. Mas não sabemos disso, porque não lemos a Bíblia. Eu ouço um pregador porque ele dá alguns conselhos, mas tem dia que eu não consigo ouvir ele. Porque há um certo tempo já esse pregador parou de falar da Bíblia. E quando ele vai falar da Bíblia, eu não sei o que aconteceu, ele erra muito a Bíblia, igreja. Ele erra muito a Bíblia. Se você não estiver alinhado na palavra de Deus, não estiver curioso no reino dos céus, esse pregador vai te pegar fácil. E sabe o que você vai fazer? Você vai ser manipulado por ele. E sabe o que mais? As pessoas que estão de cima estão aqui vão dar ofertas grandiosas para esse pregador. Porque ele é alguém renomado. É alguém que está conhecido pela multidão. Então aquele cara te impactou, olha, pelo trabalho que ele faz, eu vou ofertar nesse homem. E eu sei que as coisas acontecem assim com algumas pessoas. E eu não posso perder o tempo, porque existe um versículo que fala. E eu quero falar esse versículo para a igreja antes que acabe o tempo. Hebreus capítulo 10, 25, vamos abrir ali junto. Hebreus 10, 25. Vai dar muito com o que acabou de ser falado. Achado, amém? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, amoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aqueles dias. Não deixando a nossa congregação. Isso não deixando é uma palavra muito curta, simples e sem valor de verbo nenhum. Mas cara, irmão, valorize a sua congregação. Valorize a garagem aonde você está congregando. Não vos conformeis só com esse ambiente de um pequeno salão. Vamos anunciar a palavra e crescer. É necessário tudo isso. É necessário, quando estamos na presença do Senhor, ter o verdadeiro arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, verso 8, o verdadeiro arrependimento que gera frutos. O principal testemunho de que você está com Cristo são os seus frutos. É a pessoa olhar para você e falar, olha, fulano eu conheço, ele é crente, olha os frutos que ele faz, olha os frutos que ele tem. Você pode ver quando ele está aqui, ele não fala palavras torpes, palavras sem nenhum anexo, sem nenhum fruto, nenhum crescimento. Esse é um homem e uma mulher de Deus.
Porque quando você encontrou a Cristo, verdadeiramente você se arrependeu da sua vida passada e entendeu que eu tenho que viver diariamente em Cristo Jesus. Se você não se arrepender verdadeiramente, você não vai conseguir ler a Bíblia mesmo, igreja. Porque a Bíblia vai confrontar você quando você estiver lendo. O Novo Testamento, então, Jeremias, a mensagem dele é destruidora. 20 anos pregando, e o povo de Israel ficou escravo de Nabucodonosor. Misericórdia. João Batista falou isso, lá em Mateus capítulo 3, porque os fariseus e saduceus eram aqueles que entendiam da lei, entendiam dos 614 mandamentos, mas conseguiam manipular todos eles, para que eles fossem aqueles vistos com bons olhos na sociedade. Então, João Batista fala, raça de víboras, miseráveis, quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias. E você não vai ver um homem vestido de vestes de camelo, um cinto de couro e comendo só cafanhoto e mel silvestre. Mas era necessário aquele dia se cumprir o que Malaquias anunciou, virá o novo Elias. E esse irá anunciar aquele que irá nos salvar. E João fala, eu prego a água, eu vos batizo na água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo de Deus. E o que é necessário mudar diante de tudo isso? Mudar os seus hábitos que afastam você de Deus. Eu falei que eram 3, correto? Eu falei só a leitura da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não está perto de Deus. Nem tente me convencer disso. Logo eu que sou tão leigo, você não vai conseguir. Imagina Jesus volta para você hoje, igreja. Cara, Jesus quase voltou para mim ontem. Foi impressionante aquilo. Foi impressionante mesmo. Jesus me volta ontem. O que eu ia apresentar no diante dele? E se Jesus volta para você hoje, o que você vai apresentar diante dele? Senhor, eu entendi o seu tesouro e o guardei com todo carinho. É isso? Ou do lado de Jesus vai estar João Batista, raça de víbora, que não entendeu o meu evangelho pregado. Não, o meu não, o evangelho de Cristo pregado. Igreja, isso é muito sério. Não temos tempos para brincar. Leitura, oração. São 3 coisas. Leitura, oração. Sem oração, então, se você não lê, como você vai orar? O que direciona você a orar é a palavra de Deus. Você vai entender que, olha, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o socorro. Senhor, a tua misericórdia é inabalável. A tua palavra é como a espada de 2 gumes, que perfura o coração e a atravessa. Nos seus olhos existe fogo. Os anjos, Senhor, irão declarar que você é santo. E eu declaro que você é santo. Obrigado, Jesus, por aquela morte na cruz, porque eu sei que eu nasci em pecado e destituído fui da glória de Deus. Obrigado pela sua misericórdia. Renova em mim, Senhor, dia a dia o altar ao qual eu tenho que oferecer o meu sacrifício. Como você vai orar, igreja? Me fala. Como você vai entender? Você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: Senhor, repreende essa enfermidade, porque sob as pisaduras de Jesus Cristo eu sou sarado. Não é só um versículo bíblico, é uma oração a ser feita. Como você vai declarar e determinar sua vitória, se você não entendeu que isso está na Bíblia? Não tem como, igreja. Hábitos que te afastam de Deus, a falta de jejum. E sabe por que essas 3 coisas nós não fazemos? Eu costumo falar, não saia do sofá e não saia do celular e fique parado na vida. Provavelmente é como o pastor Diogo fala, não tem como. Vai lá, olha a configuração do seu celular, vê o tanto de tempo que você ficou na rede social. O que você viu no YouTube hoje? O que você assistiu, gente? Tudo bem, existe um momento de lazer, eu gosto disso, mas existe um momento de ter atenção com Deus. Ela tem que mudar.
Mas está lá a igreja, só assistindo Netflix, só assistindo filme. Isso não é pecado, entenda isso. Mas, como o John Scott fala, é esse pregador que o pastor usa? É um homem lá, muito antigo lá. Eu esqueci, ia perguntar para ele, esqueci. Falei, eu vou lembrar na hora e não lembrei. Deve ter atenção, eu devia ter anotado lá. Mas fale, a W12, boa, lembrei do velhinho com óculos. Mas fale, é mais perigoso um ídolo no seu coração do que na sua mão. E aquilo que você faz diariamente com tanta vontade, com tanto tempo na sua vida, é o seu ídolo. Porque se o tempo que nós gastamos com internet, que não é com Deus, que é Netflix, essas coisas tudo aí, se você gastasse com Deus, a mensagem já teria sido mudada. Estaríamos aqui hoje só adorando a Deus, porque você está voltando da sua missão e precisa ser renovado. E aí a comunhão com Cristo, aquela oração, aquele louvor renova até essa raiz do seu cabelo que está no seu crânio e renova tudo. A palavra vivida, ela renova você por inteiro. Não tem célula de câncer que resista à mensagem vivida. Não tem uma doença que resista a um poder de oração. Porque a oração, sem relacionamento, igreja, o vento vai levar. Falar para você, demônio vai nem se importar em capturar essa palavra no meio da atmosfera, nem vai chegar, nem vai passar do teto. Cara, isso é muito sério. Quando a Bíblia fala lá em Daniel que ele precisou jejuar 21 dias, para que a batalha do reino, ali no meio, antes de Deus e nós, no reino isso aí, irmão, fala aí. E os principados, ali estão os anjos guerreando, e a sua oração tem que passar por ele, e para voltar a resposta, eles voltam guerreando. Não é só uma história que Daniel conta, igreja. Isso acontece, isso é real. O demônio visita a sua casa e você não vê, porque você não jejua. Como você vai ver um demônio se você não jejua? Me fala. E o demônio, ele interfere na sua vida, porque existe pessoa ao seu derredor que está nem aí para Deus. E aí essa pessoa é usada pelo Satanás de tal forma, olha. E aí você, que só carrega a Bíblia, mas não ora, que só faz na igreja e não jejuma, que tem a Bíblia na estante, mas não lê, porque está vendo Netflix, sinto muito te falar, mas do seu lado, no seu sofá, o demônio está dando risada da tua cara. E risada com força. Olha, isso aí já é meu. Estou tranquilo, vou nem suar hoje. O demônio faz desse jeito, igreja. Vocês acreditam nisso? Cara, isso é muito real, não tem como. Esse dia apareceu um demônio em casa, misericórdia. Foi algo tão forte que eu nem consegui dormir direito depois, o dia todo com aquela dor de cabeça. Aí quando eu tive muitos sintomas, eu recorro ao pastor. Pastor, me ajuda aí, que o negócio foi tenso hoje. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas é possível mudar de hábito. É possível transformar as coisas à nossa volta. É possível sermos pessoas que as pessoas irão procurar porque elas precisam de ajuda. A sua família vai ser convertida através da sua vida. Cara, pensa, você está tanto tempo na igreja. Eu fui hoje no monte, falei, Deus, meu pai está doente, está quase morrendo, mas ele não se converteu ainda. E aquilo me doía por dentro, igreja. É algo muito sério, a sua família não se converteu ainda. Cara, ora pela sua família. Mas como ela vai se converter se você não ora por ela? Jejua por uma pessoa. Mas como ela vai se converter se você prefere comer todos os dias? E eu vou voltar no açúcar de novo. O seu doce. Mas você não fica em jejum por uma alma. Cara, isso é muito sério. Não tem como, cara. Não tem como. É o amor vivido porque você está em Cristo. A igreja do Senhor precisa voltar a essa essência, a essência do Evangelho, que não é só viver os prazeres que tem nessa terra. O pregador fala que o melhor do homem, o pregador é o Salomão, lá em Eclesiastes, é comer e beber do suor do seu trabalho. Mas ele fala depois, tudo é vaidade.
Até você se deliciar com o que você vai comer, é uma vaidade. Aí é algo forte, eu vou falar isso aqui. As pessoas não diziam porque não quer abrir mão do gasto que teve no cartão com excesso de comida desnecessária. Aí chega lá e vai ficar na presença de Deus. O livro Fator Melquisedeque. Já falei isso umas 20 vezes, vou falar de novo porque vocês esqueceram, né? Vocês lembram que eu falo desse livro? Acho que não. Vou falar de novo. Existia um povo chamado Vikings. Lembram desse povo? Assiste uma série. Vocês sabem que você assistiu a série da Netflix. Eu sei que você assistiu a série da Netflix. Aquele povo lá na Escócia, Noruega, Dinamarca, queria invadir a Europa e dominar com seus péssimos costumes. Mas chegava lá, a Europa era católica. E eles lutavam pelo catolicismo. Vamos destruir esses pagães. Era assim os vikings. Mas existia um homem que ele foi gerado no ventre da sua mãe. E ele nasceu. E o propósito da vida desse homem era anunciar o evangelho na terra viking. Esse homem não ouviu o seu propósito. Esse homem nunca ouviu a palavra de Deus. E o povo viking não existe hoje. Porque ele foi totalmente exterminado. Toda aquela geração de viking, ou eles se convertiam ao catolicismo, ou eles morriam crendo que iam encontrar com seu Deus Thor em Valhalla. E iam gritar, Valhalla, com seus copos cheios de cerveja. Mas alguém não foi anunciar o evangelho aquele dia para eles. E alguém não anunciou o evangelho para esse homem que era para ter anunciado o evangelho para os vikings. E eu não sei até onde vai essa linha genealógica, quem foi que deixou de anunciar primeiro. Mas uma geração de não sei quantas pessoas não ouviu a palavra de Deus. Cara, vai saber por que não chegou a palavra de Deus para eles. Não, o livro não fala por que não chegou exatamente a raiz, mas fala, era para uma pessoa ir lá pregar o evangelho. E a pessoa não foi. O livro inteiro, Fator Melquisedeque, ele fala, pessoa foi em tal lugar pregar o evangelho, foi lá em Congo pregar o evangelho, foi em tal lugar pregar o evangelho, mas chegando lá em Vikings, essa geração não ouviu o evangelho. Igreja, alguém tem que se converter através da sua vida, você foi gerado por isso. Você foi escolhido por Deus para ouvir a palavra, se batizar, conversar para todos que você é cristão. Você foi escolhido para ler a palavra, você é sensível a entender o evangelho que outras pessoas não conseguem entender. Você consegue entender isso? Deus te escolheu porque Ele sabe que você é sensível à voz dEle. Mas existem algumas coisas a serem feitas, igreja. Não vai dar para terminar a mensagem. Tem muita coisa e pouco tempo. Mas, igreja, volte a orar. Volte a orar. Igreja, eu vou repetir, eu sou um leigo, cara, eu não sou nada. Aí você fala para mim que você não tem tempo para orar. Poxa, imagine Deus ouvindo isso. Aí está lá Jesus falando, aí eu volto àquela ilustração de Jesus falando dos reféns para os seus discípulos. E depois ele indo, eu não terminei na verdade, né? Ele se isolou para orar. E eu imagino ele ali naquela oração, porque quando ele falou dos reféns para os discípulos, eles não entenderam. Ele falou, Deus, a minha interpretação, eu abri mão da minha glória. Eu estou aqui como homem, e daqui a alguns dias eu vou apanhar igual um cavalo, um cachorro velho. Vão tirar a minha carne, eu vou sangrar, vou estar nu, passando vergonha. E eles ainda não entenderam que eles são reféns do sistema. Aí você começa a pensar agora, se isso realmente te toca. Jesus veio abrir mão da sua glória. Se fez como homem. Ele jejuou, igreja. 40 dias e 40 noites. Eu não sei se eu consigo, mas ele fala que eu posso fazer até mais do que ele, né? Misericórdia. Mas ele fala. Aí ele jejuou e você não consegue ficar meio dia em jejum. Não dá. Você não consegue convencer a Cristo disso. Ele era a palavra, o verbo encarnado, se fez como homem e palavra dele para os discípulos. As pessoas ouviam ele mesmo, dele mesmo. Imagine isso. Tudo que foi anunciado até o final de Malaquias era Jesus. Quando ele veio como homem, ele, de Gênesis a Malaquias, estava sendo ele mesmo para as pessoas. Nada, isso é uma loucura que o homem normal não entende.
Aí Jesus veio, ele orava de madrugada. Ele se isolava da multidão, se isolava da sociedade e ia orar na terceira noite, coisa noturna lá que fala na Bíblia. Aí nós tô com muito sono, tá muito frio. Aí você já acorda na hora de fazer o café, levar seu filho para a escola, voltou, você deixa ela desorganizada e a sua casa está bagunçada. Aí tem que organizar correndo, ou ao menos maquiar ali. Aí quando você for ver da hora do almoço, eu tenho que fazer almoço. Aí cansou do almoço, eu vou descansar. E aí que eu falo, sentou no sofá, já era, igreja. Você ligou a Netflix, começou a ver sua série. Aí é hora de buscar o meu filho, falando de uma pessoa que tem filho, né? Aí o cara chega do trabalho, trabalhei o dia todo, tô estressado. Aí acha que só ele, só a mulher é obrigada a fazer as coisas da casa. E fica lá, tô cansado. Mas alguns ainda vão na academia. Aí tá seu melhor na academia. Mas quando chega em casa, tô cansado, eu vou descansar. Não leu a Bíblia na segunda. Não orou na terça. Ah, eu tô com fome, não vou jejuar. Não jejuou na quarta. Aí passou um mês. Tá lá a mesma rotina. E o evangelho passando, Jesus voltando, o evangelho sendo anunciado, uma alma precisando ouvir de você o evangelho de Deus, e você não está capacitado de si mesmo, cheio de Deus para anunciar o evangelho. É necessário uma mudança, igreja. E como conquistar isso? Ora. Cada hora, prepara um dia do seu dia para orar. O altar está no seu lar e é refletido aqui no meio das pessoas. A sua leitura diária vai mostrar como você se senta em uma mesa e começa a conversar com as pessoas. Sua sensibilidade ao mundo espiritual, você vai saber como você vai estar naquele ambiente, guarda alta ou guarda baixa, a espada na mão ou o escudo. Aí você chega sem nada lá, você nem sabe onde você está pisando. Eu fico admirado quando o pastor fala, eu fui lá e Deus me mostrou o Oxá daquele cara. Eu falei, Deus do céu, como eu faço para conquistar isso? Para chegar lá e destruir um Exu desgraçado desse? Daí eu tenho que esperar a vontade de Deus na minha vida. Até porque eu vi um demônio esse dia lá, já fico meio assim, né? Imagina um Exu de vez. Misericórdia. Aí os irmãos que hora do jejum, eu ver o demônio sai correndo. Oh Deus, não deixa eu perder o foco, por favor. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É orar sem cessar, igreja. São coisas simples a fazer. Começa a ler a Bíblia, você vai ter oração para ser feita. Começa a ler a Bíblia e depois você me fala se você está orando ou não. Não tem como, uma coisa puxa a outra. Aí você começa a jejuar, cara, você vai entender. Eu tenho que jejuar, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Você vai acordar na sua casa. Vou te falar uma coisa. Na sexta-feira eu sabia que ia acontecer um acidente comigo, eu só não sabia aonde nem como. Aí eu comecei, vou andar devagar. E eu não corro de moto a todo momento, mas eu estava andando devagar. Quando aconteceu o acidente, eu estava 20 por hora, igreja. Isso é, igreja, se você está sensível, Deus vai falar com você e vai te livrar de cada coisa. Eu fico pensando, se eu não estou bem com Deus, aquele acidente, eu nem sei o que ia acontecer comigo, igreja. Isso é muito sério, igreja. Quando você fala com o pastor Diogo, ele mas eu já fiz isso. Deus falou, rapaz, eu estou longe ainda. Igreja, não aceite estar longe disso. Não aceite estar longe da voz de Deus. Não aceite estar longe do reino. Estar sensível às coisas que estão para acontecer. Não aceite isso. Não é possível que possamos aceitar isso. Bom seria se hoje, ao falar a palavra de Deus, todos estariam, é isso aí, eu já estou vivendo isso, eu quero o próximo nível, eu quero mais de Deus. Quando vou falar de oração, pastor, tem que orar mesmo, porque eu estou orando e as coisas estão acontecendo na minha vida. Pastor, é verdade, estou jejuando, e o demônio veio, eu coloquei o bicho para correr. Mas está sendo o contrário, é a igreja que corre do demônio. E isso é sério, igreja. É aquela unção que ao cantar, cada células são curadas. É algo, o reino espiritual não dá para explicar, igreja, você tem que viver isso. Cara, você não vai mais aceitar o comodismo, quando você fizer essas coisas e entender, cara, ele morreu no meu lugar, não tem como você aceitar. Você fala, hoje eu não tem como você não ler, porque você ama o que ele fez por você. Não tem como.
E Deus nos dá essa chance hoje, igreja. Deus é misericordioso, né? Fala a verdade. Mais uma chance hoje. Pô, Deus é demais, Ele nos ama demais, cara. Obrigado, Senhor, por isso. Se coloque em pé, igreja. Vamos orar. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Grupo do louvor.